Eleitoral da Zâmbia confirmou a reeleição de Hakainde Hichilema para um segundo mandato presidencial. O chefe de Estado obteve cerca de 61% dos votos contra 38% do seu principal adversário, Brian Mundubile. Apesar da vitória dizia expressiva, o processo eleitoral foi marcado por tensão, com detenções de figuras da oposição e uma suspensão temporária da contagem dos votos devido a relatos de violência e furto de boletins. Para analisar os resultados e os desafios que se colocam ao novo mandato de Hichilema, conversamos com Faustino Henrique, académico e analista político angolano. Boa noite e bem-vindo aqui à nossa emissão. Boa noite para si, boa noite para os ouvintes do Canal África e obrigado pelo convite. E nós é que agradecemos. Hichilema foi reeleito com mais de 60% dos votos. O que explica essa vitória? O que ela representa para a política zambiana? Bom, essa vitória explica sobretudo pelo desempenho, né? O desempenho do presidente Hichilema de 2021 até hoje. No seu consulado, nos últimos 5 anos, conseguiu ganhos notáveis, não é? Embora esses ganhos não se traduzam ainda naquilo que é a melhoria da vida socioeconômica dos zambianos, mas estamos aqui lembrados de que de 2020 e 2021, quando a inflação na Zâmbia tinha aí um percentual de 20%, hoje está a um dígito, 9%. O próprio desempenho da moeda, o Kwacha, relativamente às outras moedas, melhorou bastante, embora também existam aí observações segundo as quais todo esse desempenho socioeconômico verificado nos últimos 4, 5 anos se deve, sobretudo, a uma pausa no reembolso da dívida e negociações com o FMI que estão a possibilitar, digamos assim, alguma folga para o governo, ao ponto de ter recrutado, inclusive, 40 mil zambianos para os setores da saúde e da educação, não é? Mas há muitas dúvidas de que esses ganhos sejam sustentáveis na medida em que só o percentual a fatia do orçamento que é dedicado para pagar os funcionários públicos atinge cerca de 60% do orçamento. Então isto, no médio e longo prazo, poderá não ser sustentável e levar, obviamente, ao presidente Hichilema a ter problemas, não é, com os sindicatos e com a sociedade civil zambiana. Mas vamos esperar até que ponto isso seja sustentável e ele consiga suster esse desempenho socioeconômico. Sim, sim. O resultado do principal adversário, Brian Mundubile, foi considerado expressivo para um candidato que disputou a presidência pela primeira vez. O que este resultado revela sobre o sentimento dos eleitores? Bom, o desempenho de Brian Mundubile deve-se, sobretudo, vamos lá dizer, algum descontentamento, né? Porque, como disse, o desempenho do presidente Hichilema esteve longe de traduzir a expectativa que gerou em torno da sua chegada ao poder em 2021, não é? Sim, Quer dizer, hoje os zambianos estão contentes com as reformas, mas estão longe ainda de ver isso de forma tangível no seu dia a dia. Sim, sim. E então... Sim, pode continuar? Sim. Então, muitos zambianos, obviamente, procuraram, digamos assim, expressar esse descontentamento nas urnas, porque, na verdade, como prevíamos, esta eleição serviu, sobretudo, para referendar o desempenho do presidente Hichilema e dar-lhe também, se calhar, um cartão amarelo, embora ele tenha vencido com 60%, que é significativamente não é, relevante sob esse ponto de vista. E durante o processo eleitoral houve detenções de figuras da oposição, alegações de intimidação e uma suspensão temporária da contagem. Isto pode afetar a confiança no processo eleitoral? Não, penso que a suspensão da contagem, que se deveu também a informações segundo as quais houve um alegado roubo de urnas e roubo de votos, não é? Penso que este incidente não foi, digamos assim, substancial ao ponto de impactar nos resultados finais. Agora, o que é facto é que a democracia zambiana nos últimos tempos tem conhecido uma degradação que de eleição em eleição se acentua, não é? Nós em 2016 vimos também o atual presidente Hakainde Hichilema
a reclamar fraude, irregularidades, não é? E até excessos da parte das autoridades, não é? Ele que em 2017 foi inclusive detido, chegou a estar preso e acusado de crimes contra a pátria, não é? Sim, sim. E então agora estamos a ver exatamente os mesmos episódios da era Lungu a ocorrerem com o presidente chileno, que vai dando alguns sinais de algum autoritarismo, digamos assim, durante o seu consulado. Tanto a Zâmbia, infelizmente, os últimos processos eleitorais tem estado a conhecer alguma degradação dos processos eleitorais e da própria democracia em si, não é? Sim, sim, com certeza. E que desafios poderão testar a estabilidade política da Zâmbia durante o segundo mandato do presidente Hichilema? Bom, os desafios são a agenda reformista que ele trouxe, e vamos esperar que ele consiga fazer jus às promessas que fez, né, sobretudo no combate à corrupção. Veja que, por exemplo, a promessa de combate à corrupção está a deixar muito a desejar, porque se por um lado houve reformas relacionadas com a nomeação de juízes mais independentes, não é? Mas há queixas na Zâmbia, segundo as quais muitos dos visados nessa cruzada anticorrupção têm sido mais figuras ligadas à era Edgar Lungu, e enquanto que figuras ligadas ao United Party for National Development, que é o partido no poder do presidente Chilema, têm sido, digamos assim, não têm sido visados nessa campanha. Vamos esperar se o presidente Chilema vai ser capaz de dar continuidade às reformas econômicas e que neste segundo mandato os zambianos sejam capazes de conhecer, digamos assim, mudanças tangíveis no seu dia a dia, na questão econômica, e esperar, obviamente, que essa deriva autoritária que foi notável nos últimos meses da presidência chilena não se acentue e não leve a Zâmbia, digamos assim, a conhecer um cenário de autoritarismo que vai acabar por prejudicar a própria imagem e que o presidente Chilema prometeu e que é importante para a credibilidade do país. Sim, sim. E tendo em conta que a Zâmbia é um dos principais produtores de cobre e está no centro da disputa internacional pelos minerais críticos, como poderá o novo mandato de Hichilema equilibrar os interesses da China, dos Estados Unidos e de outros parceiros, garantindo benefícios para os zambianos? Vai depender muito daquilo que é a própria agenda de governação e também daquilo que são as resoluções e iniciativas da própria SADC que têm que ver com a criação de desenvolvimento da cadeia de valores em torno dos minerais, né? Os minerais críticos, né? Os minerais que a Zâmbia, que servem na Zâmbia como uma espécie de petróleo, né? Estão para a Zâmbia aquilo que o petróleo está para Angola, por exemplo. Vamos esperar para ver até que ponto o presidente Chilema e o executivo que o acompanha serão capazes de, à semelhança do que ocorreu no Congo, em que o presidente Tshisekedi teve a coragem de renegociar alguns contratos com algumas multinacionais e empreender, digamos assim, aquilo que é a política, uma espécie de política de conteúdo local, que tem que ver com a transformação de alguns minerais para se evitar a exportação bruta para o mercado mundial. Então, vamos esperar para ver se o presidente Chilema vai ser capaz de empreender aqui reformas que estão também em consonância com aquilo que é a própria agenda da SADC, no sentido de conceder aos minerais críticos, os minerais que são importantes para a própria transição energética, um novo tipo de tratamento, contrariamente àquilo que até então era dado, que se traduzia na exportação bruta para o mercado mundial. Sim, sim. E por último, aí muito breve, se tivesse de apontar um único fator que determinará o sucesso do segundo mandato de Hichilema, qual seria? Bom, seria só o rule of the law, tanto o Estado de Direito, o presidente Chilema, se for capaz de continuar a empreender o Estado de Direito, assegurar as liberdades, obviamente a Zâmbia será muito bem sucedida. Sim, sim. Muito obrigado pela sua disponibilidade e agradecemos o seu tempo. Consegue me ouvir?
Consigo, sim, consigo. Sim, sim, estava a dizer que agradecemos o seu tempo e a sua disponibilidade. Boa tarde. A ficar para trás, Faustino Henrique, académico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda, Angola.